porque é bem assim que acontece, né? Na última hora a gente não consegue, ou mesmo quando a gente produz bastante, aí mesmo que a gente não tem tempo. E como a gente tem que viver o nosso artesanato e marcar sempre a nossa presença, então é bem legal que a gente possa presentear e com um presente feito à mão, feito com o nosso trabalho, com a nossa. Então, meninas, ó, esse é o nosso mimo. Pelo tamanho, vocês já conseguem perceber que ele leva pouco material, né? Então, por ser pequeno também tem pouco trabalho, mas é extremamente útil. É um suporte para o celular ficar em pé, também dá para ele ficar deitado, para vocês assistirem as lives aí enquanto vocês estão trabalhando aí no ateliê, ó, por isso que a Marião disse que era um mimo para muitas ocasiões. Não então, só... ele é pequeno, simples e barato, e dá para a gente fazer também com todos os nossos retalhos, né? Tem dica? Sempre tem. Eu quero deixar aqui a dica para vocês, que a gente vai colocar um peso aqui dentro, né? A gente vai colocar grãos, eu aqui, nesse aqui coloquei linhaça, mas esses próximos que eu vou fazer com vocês eu até coloquei arroz. Então, o que significa? Que esse é um mimo que não é lavável, né? Não é um produto de se lavar, é um produto, é um utilitário decorativo. Então, fica aqui as duas sugestões que eu acho que são importantes. Uma, usar tecidos que tenham, né, se tu vai unir todos os teus retalhos, muito bem. Se tu não vai unir retalhos e vai usar, ele é tão simples e tão fácil que a gente sugere que tu use estampas assim, ó, que sejam para todos os sentidos, porque tu vai virar a peça, né, vai fazer de uma forma, depois vai virar da outra, então se ele tiver uma bonequinha aqui de cabeça para cima, em algum momento ela vai ficar atravessada. Então, escolha estampas que tem para todos os sentidos, né, ou teus retalhinhos aí, e escolha, de preferência, tecidos escuros, porque como ele não vai lavar, se tu colocar lá um tecido clarinho, né, logo a peça vai estar suja. Então, para dar uma durabilidade maior aí para ela, usa tecidos mais escuros, tá? Então, essas duas sugestões eu acho que são bem importantes. O que a gente vai precisar? Caneta, lápis, para vocês anotarem essas medidas, porque ele é tão simples e tão bom que ele não precisa nem de molde, né? É só mesmo as medidas para vocês saberem, tá? Então, nós vamos precisar de um retalho, né? Ou a união de vários retalhos. Nós vamos precisar de um tecido. Eu usei aqui, ó, 32 centímetros de altura por 12 de largura. Aí, se tu tem um tecido aí que tu não precisa fazer retalhos, então ele vai ser muito mais rápido e tu vai fazer, pode fazer muitos numa tarde. Meninas, nós vamos dobrar esse tecido ao meio, né? E vamos ficar com o verso, tá? Na parte dobrada vai ser, se for dobrado, será o fundo do nosso trabalho. Então, o que a gente vai fazer? Facilitar toda a nossa vida aqui. Vamos marcar de um lado aqui, acima dessa dobra, nós vamos marcar no máximo 3 centímetros. E eu já vou explicar por quê. Porque quanto menor tu deixar essa abertura, mais fácil vai ser para tu fechar depois. Então, entre 2,5 centímetros e 3, tu pode deixar aberto aqui, tá? Então, eu vou marcar um maior. E aí, tu vai ver o que tu prefere, se fechar menos, né? Ou facilitar ali, ganhar tempo. O que ganha mais tempo para ti? Se é fechar ou se é o contrário. Então, de um dos lados, a gente vai marcar 3 centímetros de altura aqui no verso. Se tu quiser, que eu acho que é super importante, colocar uma etiqueta no teu produto, porque a gente tá aí para fazer nossas vendas e marcar o nosso produto, então do outro lado, tu marca 4 centímetros, que pode ser aqui com um alfinete, tá? E vou
colocar um alfinete só para não confundir, que o alfinete é a marcação da minha etiqueta e essa é a marcação que eu vou deixar aberto. O que que a gente vai fazer? Passar uma costura reta com pontos de fechamento, pontos pequenos, tá, meninas? Vamos costurar aí. Vocês conhecem a máquina de vocês, e mesmo para quem vai fazer à mão também pode ser feito, mas tem que ser feito com pontos pequenos. Na maioria das máquinas, isso vai ser um ponto entre 2 e 2,5. Vamos costurar daqui até essa marcação, tá? E do outro lado, nós vamos fechar tudo, mas nós vamos costurar, lembrando que nós temos essa marcação para a etiqueta. Por enquanto, ele não tem um lado certo, tá, meninas? Então, se tu tem uma etiqueta aí que é diferente dos dois lados, não importa, porque como ele é todo igual, é tu que vai decidir para que lado tu vai poder virar. Então, não te preocupa com isso. O importante é que tu coloque a etiqueta, né, aqui. Então, tu vai costurar aqui. Quando tu estiver na máquina, tu enxergar esse alfinete, nós vamos colocar a nossa etiqueta ali, né? Tá? Então, eu vou colocar a minha etiqueta. É importante que eu coloque essa etiqueta, é melhor, né? Claro que tu pode colocar onde tu quiser, mas o melhor lugar para colocá-la é costurando aqui e acima desses 4 centímetros, tá? Coloca para cá, certo? Vou mostrar então para vocês aí, vocês têm que dizer se vocês vão entendendo ou não. E aqui em cima, nessa dobradura, ele vai ficar todo aberto, certo, gurias? Então, vou pegar um aqui que já tá costurado. Ó. Eu deixei aqui a marcação da minha etiqueta. Então, esse lado eu costurei todo. Tá? Fiz uma costura de ponta a ponta, retrocesso no começo e no final, porque a gente vai colocar enchimento aqui, então nós não podemos correr o risco dele se desmanchar. Costurei, dá para ver aqui que eu coloquei a minha etiqueta, ó. Prendi ela aqui dentro e do outro lado eu costurei lá da abertura até esse ponto que nós tínhamos marcado aqui, né? Essa abertura que nós vamos deixar, tá? Retrocesso aqui também, tá? Então, aqui ficou aberto, ó. O que nós vamos fazer? Só 2 costuras retas, né? Simples. Agora, vamos desvirar essa peça. Essa aqui vai ficar bem linda, inclusive, e nós temos, então, um saquinho, né? Ó. Com a etiqueta aqui nessa altura e a abertura do outro lado, tá? Como a nossa abertura é pequena, ela já tende a ir pro lugar, né? Dobrando aquele tecido de volta. Ó. Ela já vai, a gente já vai marcar ela aqui. Vamos encostá-la no lugar, vamos frisar, não precisa de ferro, não precisa de nada, porque ele é uma abertura pequena, então ela já tende a ficar toda no lugar, tá? Tu pode marcar com frisador, com a unha, com uma régua, com o que tu achar necessário, ou até mesmo depois que tu emparelhou, até mesmo com as mãos, para colocar ela no lugar. Próximo passo. Tá? Então, nós temos um saquinho aberto em cima e com uma abertura pequena aqui embaixo, tá? Próximo passo do nosso... Ó. Essa é uma boa opção também, ó, que seria semelhante a retalhos, né? Tecidos com geométricos assim que a gente não sabe muito o sentido que eles vão. Então, nós temos aqui o nosso saquinho, esse aqui tá absolutamente igual, com a abertura de um lado e a etiqueta do outro. Agora, nós vamos pegar uma régua, ou uma fita métrica, como queira, e vamos riscar aqui, ó, da nossa abertura, nós vamos riscar 4 centímetros.
Marca com um giz, marca com um lápis, se tu tiver um lápis, marca com, né, se tu precisar, se tu não tem essas canetas que se apagam, usa um lápis 6B, faz um traço bem reto aqui nesses 4 centímetros. Passando esses 4 centímetros, vamos fazer mais um risco de 2 centímetros, tá? Só isso. Até aqui tá pronto. Agora, nós vamos passar uma costura em cima desses 2 riscos, com retrocesso no começo e no final. Deixa eu virar aqui desse lado que não tem risco para vocês verem, ó. É importante que dê retrocesso no começo e no final, dos 2 lados. Nós vamos fazer essas 2 costuras. O que vai acontecer? Essa parte vai ficar vazia, porque nós fechamos, né? Essa parte dos 2 centímetros, nós fizemos uma costura aqui e uma costura aqui. Como a embalagem já estava toda fechada, essa aqui já ficou vazia, né? Não tem mais como colocar aqui. E nessa parte que nós temos os 4 centímetros, é onde nós vamos colocar o nosso enchimento, tá? Não tem medida, não precisa de medida, mas eu medi para vocês, pesei igual. Eu coloquei aqui dentro 44 gramas, né, de arroz. Eu coloquei arroz. Não sugiro que coloque feijão, né, meninas? Porque o feijão o feijão ele faz esse peso também, mas o feijão ele brota, né? Então, dependendo se ele pegar alguma umidade, ele vai acabar manchando a peça. Então, use grãos que sejam secos, né? Poderia ser areia aqui? Poderia. Mas eu sugiro aqui que para que seja fácil para ti, é o que tu tem em casa, né? Então, coloca linhaça, coloca arroz, e que já é um grão que já está seco e não vai brotar e nem manchar, né? Então, nós vamos encher por aqui. Então, meninas, né? Agora nós vamos encher por aqui. Dá para fazer um canudinho com papel, com uma folha de ofício que tu tem em casa e colocar os grãos por aqui. Por isso que eu falei para vocês que é legal essa abertura ficar pequena, né? Porque é menos abertura que vocês vão ter que fechar depois. E o que a gente precisa aqui, na verdade? A gente precisa só do espaço para colocar um funil. Ó, então, essa aqui eu deixei com uma abertura de 2,5 centímetros, é o suficiente para que o funil caiba, né? Peguei lá um funil bem vintage aqui dos meus enfeites, inclusive, ó, e vamos encher essa parte. Por isso que é importante que ele tenha retrocesso nessa costura no começo e no final. Nós vamos encher esse canal, tá? Próximo, tá aqui ele cheio, ó. E vamos fechar com pontos invisíveis aqui. Ou, se tu quiser fechar a máquina, pode também. Mas como ele é pequenininho, fica mais fácil já, né? Costurar 2,5 centímetros é muito mais fácil do que costurar qualquer outra coisa. E aí já tá pronto, então, a base que segura a nossa peça. Terminei aqui os meus pontos invisíveis, é claro, né, gurias, que eu não sou mágica. Eu já tinha feito a metade para adiantar aqui para vocês. Terminei, lembrando que sempre 3 nós, né? 3 voltas na agulha ou 3 laçadas, passa por dentro e esconde a linha lá para dentro. Também faz pontos pequenininhos aí, essa é uma habilidade que é boa a gente desenvolver. Se tu fecha a mão, tu consegue encher até o final. Se tu for fechar a máquina, vai precisar deixar um pedacinho, né, vazio aqui, porque grãos não são que nem plumante, né? Que a gente empurra e ele vai para cá e depois volta. A gente precisa deixar aqui um espaço de um dedo para conseguir costurar a máquina. Mas a mão é bem simples para fazer também. A gente consegue já entender por que eu coloquei a etiqueta lá em cima. Tanto que no piloto eu nem tinha colocado a etiqueta, né, meninas? Porque eu ia testar qual era o melhor lugar. Como ele vai ficar cheio aqui, ó,
ele fica com essa parte alta, né? Então, a nossa etiqueta vai ficar no ar aqui, né? Com essa parte vazia é a parte aonde vai ficar o nosso celular, ó, ou o tablet também, tá, gurias? Nesse bebezinho desse tamanho, ó, o tablet também fica, tá? Não é o maior tablet do mundo, mas para vocês verem como ele não é só para celular, ele é super útil, tá? E aí, então, por isso que eu marquei 4 centímetros e só coloquei a etiqueta acima daqueles 4 para ela ficar aqui nessa parte plana, ó, e não atrapalhar o nosso produto. E agora, então, o que a gente vai fazer? Fechar, né? A gente precisa fechar. Então, nós vamos marcar aqui, tá? Vincar de novo, né? Para ficar essa costura bem reta. Ó. Se tu não tem essa facilidade ou se o teu tecido não te ajudar a fazer isso, sabe que nós podemos riscar, né? Pega uma régua, vamos fazer ali no outro, ó. Vamos dobrar para ficar com bom acabamento, porque é um presente, né? Então não é qualquer coisa, é um presente feito por nós, então não é qualquer coisa feita de qualquer jeito. Nós vamos marcar aqui. Esse aqui eu já marquei, ó, dobrei. Se tu não tem facilidade de dobrar, pega uma régua e risca dos dois lados, como nós já fizemos em outras oficinas, né? Para que depois tu te guie, né, naquela posição de deixar retinho. Então, marca ali, tá? Se tu não tem facilidade para fazer isso retinho, não é por isso que tu não vai fazer essa peça linda, certo? O que nós vamos fazer agora? Depois que ele tá cheio aqui e fechado esse túnel, não vai cair mais nenhum grão de arroz, aqui já é arroz, nós vamos colocar um pouco de peso aqui para ele ficar, ó. Quando ele tá vazio, ó, meninas, deixa eu tirar aqui sem o celular, quando ele tá vazio, ele tende a voltar para cá, ó. Quando eu coloco o celular, ninguém cai e ele usa todo esse apoio aqui, ó. Opa, não era para mexer na base do suporte do celular que eu tô usando, né? Então, aqui ele fica legal com um pouquinho de plumante, tá? Tem gente que faz até sem esse plumante, sem esse peso além do plumante, só coloca o plumante. Mas eu acho que ele fica bem melhor nos meus testes com um pouquinho de peso. Então, aqui dentro eu coloquei mais 30 gramas de arroz, tá? Que não precisa também pesar, né, meninas? É um punhadinho que nós vamos colocar. E a gente já vai entender aqui, ó, quando a gente colocar. Quando a gente larga um punhadinho de arroz aqui, a gente já percebe que ele pesa para lá. Então, é o suficiente só para dar o equilíbrio, tá? Então, aqui tem bem menos do que aquelas 40 gramas. É menos ainda do que tem aqui, tá? Eu aqui coloquei umas 30 gramas. Se tu acha que isso pode vazar e tu é muito mais delicada e quer fazer muito melhor, tu pode fazer aqui dentro um saquinho menor do que esse, ó, costurar toda essa lateral, deixar a abertura, colocar um pouquinho desse teu peso aqui dentro desses teus grãos e depois fechar no mesmo processo que nós vamos fechar aquele ali, né? Mas não precisa, tá, gurias? Porque é pouquinho arroz. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente tem, então, essa marcação. E para ele ter aquele formato, volta para cá. Para ele ter aquele formato triangular, nós vamos pegar essas duas costuras que nós temos aqui dos lados, né? Porque nós fechamos o nosso saquinho e vamos encontrar elas e vamos inverter, ó. Então, a nossa peça vai ficar agora de lado, costura com costura, a gente marca aqui, ó. E se tu for fechar a mão, vamos marcar aqui, tá, gurias? Vamos sinalizar que a gente tem a nossa costura
Então, vamos colocar um alfinete aqui. Colocar um alfinete bem grande aqui para aparecer, para ficar bem bonito costura com costura, né? Para ficar mais reto, mais fácil e dar bem menos, com isso bem menos trabalho, tá? Então, vamos marcar costura com costura e vamos. Aqui tu pode ou fechar a mão, ou se tu preferir, tu pode fechar a máquina também, tá? Mas tu pode fechar a mão aqui, deixando de novo uma abertura e completar com plumante. Se tu for fechar a máquina, é o mesmo processo, só que aí tu vai fechar de uma vez só, né? Então, coloquei um pouquinho de arroz lá dentro, tá? E vou completar com plumante. Qual é a medida? Não tem, tá? É a quantidade que tu achar necessário. O que tu vai perceber? Que tu deve completar aqui esse triângulo, ó, esse cantinho, mas não precisa encher muito. Atentem que vocês, quando vocês estiverem fazendo, vocês vão perceber aqui, ó, gurias, que quanto mais plumante vocês colocarem, mais gordo ele vai ficar e mais ele tem a tendência, né, a voltar para cá. Então, não precisa muito plumante, ó, ele tá bem fofinho, é mesmo para ele ficar com essa aparência, né, ficar completo. Mas o arroz, quando eu larguei aqui, o arroz já veio para cá fazer o equilíbrio, né? Se eu sacudir, ele vai voltar para cá, mas ele faz o contraponto do peso ali, ele faz o equilíbrio, tá? Então, não é muito não, tá, gurias? É só completar. Então, colocamos aquele arroz ali dentro e vamos completar com plumante. Vamos colocar aqui plumante, nada de endurecer, nada disso. É muito simples, muito pouco, muito rápido. Só mesmo para rechear ele. Completa e a diferença só vai estar que a gente atravessou. Essa costura aqui tá reta, né, para esse lado. E agora, então, nós não vamos fechar esse saquinho da mesma forma que foi o que eu falei ali, né? Um saquinho normal, a gente fecharia reto assim. Essa parte nós vamos fechar assim, inverter. E vamos costurar toda essa parte aqui, ó. Por isso que a costura ajuda a gente, inclusive, a não se perder, né? Aqui era uma costura normal, e agora, então, na hora de fechar essa peça, a gente vai usar essa referência aqui, ó. Que essas costuras que tinham aqui do lado, as primeiras que nós fizemos, vão ficar bem no meio da nossa costura, e nós vamos fechar assim, tá? A mão ou a máquina, se tu fizer na máquina, faz bem próximo, o mais próximo que tu conseguir, né? Para ele ficar assim, igual tá aquele outro. Então, é rápido, simples, é 70% mais fácil do que tudo que eu falei aqui, né? Deixa eu virar ele de costas aqui, então, para vocês perceberem, ó. Foi costurado na lateral e depois, na hora de fazer esse fechamento aqui, eu fiz esse aqui à mão, inclusive, ó. Aqui tá a nossa costura da lateral e ele ficou fechado aqui. Como ele se ajeita e ele tá fofo e tem muito espaço, aquele arroz veio todo para cá sozinho. Então, não precisa daquele sachêzinho dentro, só se tu quiser. Mas como aqui também não tem, não vejo sentido em precisar colocar ali, né? Porque aqui também não tem uma proteção por dentro. E aí, é simples assim. Então, tu pode fazer 4, 5, 10, quanto o teu tempo e os teus retalhinhos te permitirem.